Boa noite a todos, espero que estejam bem. Hoje foi a prova da OAB, exame 38. A gente está aqui para corrigir o direito administrativo, as questões, 5 questões de direito administrativo. Tivemos pela primeira vez um decréscimo de uma questão em razão do aumento de matérias aí, o previdenciário, financeiro e eleitoral. Por isso, administrativo perdeu uma questão na prova, tá? Então vamos corrigir agora 5 questões de administrativo. Vamos lá? Então, administrativo, 5 questões. Vamos à correção. A questão número 30 da prova branca. Estou na prova branca, questão número 30. O pequeno município Alfa, situado no interior do estado Beta, enfrenta grave problema de abastecimento de água potável, pois não há fornecimento de água encanada para determinada região da cidade por dificuldades técnicas. Visando a resolução para a questão juntamente com a iniciativa privada, o município pretende licitar, ao licitar, contratar objeto que envolva, olha a palavra-chave aqui que eu falei para vocês em aula, hein? Inovação tecnológica ou técnica, sendo imprescindível a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Eu falei para vocês em aula, sempre que tiver na questão inovação tecnológica, vai para o gabarito e marca diálogo competitivo. Deu certo. Atualmente, verifica-se a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, razão pela qual é preciso prévio debate com o setor privado, para se definirem e se identificarem os meios e alternativas que possam satisfazer as necessidades da administração municipal. Ao tomar conhecimento de que o município Alva pretende realizar licitação nas condições narradas, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades de forma mais adequada, dada a complexidade da questão local de abastecimento de água, a sociedade empresária Delta se interessou em participar do certame. Como advogado da sociedade empresária, você informou à diretoria que, de acordo com a nova lei de licitações, a modalidade adequada diante da realidade fática é o quê? Essa questão foi dada, hein, pessoal? Concorrência? Não. Leilão? Não. Concurso? Não. Gabarito. Diálogo competitivo, em que os licitantes devem apresentar proposta final após o encerramento da fase diálogo. Lembrando que o diálogo competitivo tem 2 fases, a fase de diálogo e a fase da competição. E quando ele acontece? Dica de aula, inovação tecnológica. Viu a palavrinha inovação tecnológica? Está até no seu caderno, né? Mandei vocês ditarem, ditei para vocês anotarem isso. E aí, acertaram essa questão. Uma questão ganha por todos, com certeza. Próxima. 31. O município Alfa, observadas as cautelas legais, instituiu servidão administrativa sobre o imóvel de propriedade de Gabriel, então servidão, com finalidade de instalar postes e fios de energia elétrica, com escopo de regularizar o serviço de iluminação pública na localidade. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial pelo grande espaço cuja utilização é necessária para a manutenção dos equipamentos instalados, verifica-se de forma incontroversa que Gabriel sofreu efetivo dano no direito de propriedade. Então, a administração pública instituiu servidão, a servidão para instalar poste e fio de energia, é o exemplo que a gente dá em aula, inclusive, e o Gabriel sofreu dano, que é o proprietário. Para melhor compreender o regime jurídico dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade, ficar ciente de seus direitos e obrigações, em especial em matéria de indenização, Gabriel contratou você para, como advogado, atento às normas de regência, orientá-lo a respeito disso. E você orientou seu cliente no sentido de que a servidão instituída pelo município Alfa, como é que ela fica? Como é que ela faz? Ela vai ter indenização ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Mas é posterior, desde que comprovado o dano. A desapropriação, a indenização é prévia, justa em dinheiro. A servidão, a indenização é posterior, desde que comprovado o dano. Tem que provar, porque a servidão administrativa é instituída e posteriormente
havendo dano comprovado, é indenizado. Então, letra A, enseja o pagamento de indenização se houver dano comprovado. Letra B, ocorre com prazo determinado, podendo ser prorrogado mediante prévia indenização. Não. C, ostenta a natureza de direito pessoal. Não. Real. D, tem por pressuposto a necessidade ou utilidade pública ou interesse social e deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Não. A indenização posterior comprovado o dano. Ok? Então, 31, letra A. 32. Arquimedes, servidor federal, vem cumprindo diligentemente com as obrigações estabelecidas em lei para obter sua progressão funcional e aumentar sua remuneração. Os critérios para tanto estão estabelecidos em lei, são de caráter objetivo, mediante pontuação a ser adquirida pelo servidor, sendo certo que o provimento derivado é ato vinculado. Ele tem direito de progredir na carreira. O mencionado servidor acredita ter cumprido todos os requisitos estabelecidos na lei, mas for surpreendido com o indeferimento de sua progressão. Então, veja, a gente tem um ato vinculado, em que a administração é obrigada a progredir o servidor, porque ele tem direito, e foi indeferido. É uma questão clássica da OAB. Sob o fundamento de que o ato de que não alcançou a pontuação necessária. Em razão disso, com fulcro na Lei 12.527, Arquimedes pleiteou, que é a Lei de Acesso à Informação, o acesso às informações que levaram a tal conclusão da administração, que considera flagrantemente equivocada. Contudo, o fornecimento dos dados foi negado. A administração negou o fornecimento de dados, as informações dele, né? Foi negado sob o fundamento de que não há interesse público na respectiva divulgação. Os dados são informações dele. Diante da situação hipotética, assinar é correta. Letra A. Diante do preenchimento dos requisitos previstos em lei, não confere a Arquimedes o direito à progressão. Claro que confere. Preencher o requisito, tem direito. É ato vinculado. B. As informações constituem atos internos e, portanto, são informação reservada, não é informação do servidor. C. O fornecimento dos dados pessoais pretendidos por Arquimedes submete-se à discricionalidade, não. É vinculação. Se ele preencher o requisito, ele tem direito. D. Arquimedes tem direito ao acesso a tais dados, considerando que esse direito compreende atividades exercidas pelos órgãos, inclusive relativas à sua organização e serviço. Esse é o gabarito. Perfeito. Questão D é o gabarito da questão, da questão número 32, prova branca. Tá bom? Espero que estejam acertando aí, indo bem nessa prova branca, direito administrativo, que corresponde, né, nas outras provas às questões de outras numerações. Mas, enfim, vamos lá. Questão 33, penúltima questão, administrativo diminuiu, né? Teve uma redução. No ano corrente, o Ministério Público ajuizou as duas ações por improbidade. Então, o tema aqui é improbidade. Tema, inclusive, que a gente falou no bate-bola ontem. Distintas, uma em desfavor de Carlos, prefeito do município, e outra em desfavor de Bruno, servidor do município Beta. Ambas ações buscam a aplicação de penalidade pela prática de improbidade que violam princípios da administração. A violação aos princípios está no artigo 11 da Lei de Improbidade, com descrição objetiva dos fatos exigida em lei e apontando a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. A primeira tem fundamento na negativa pelo próprio prefeito de publicidade dos atos oficiais. O prefeito não está publicando atos oficiais. Viola o princípio da publicidade, viola princípios que não estavam protegidos por sigilo. A segunda ação contra Bruno foi proposta porque Bruno nomeou sua esposa para cargo administrativo em comissão. Isso é nepotismo. Também configura violação aos princípios. Falei em aula para vocês. A ele subordinado, no qual ele vinha naborando com afinco. Diante da situação hipotética, considerando a atual redação da Lei 8429, assinale a correta. Qual é a alternativa correta aqui? Tá tudo certo, as duas ações têm fundamento. Letra A, revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração de dolo, claro, bem como a de que a conduta funcional de cada agente tem o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Correto? Letra A é o gabarito. Letra A
é a questão alternativa correta da prova, questão 33. Letra B. A ação ajuizada em desfavor de Carlos é pertinente, mas em Bruno não. Não, as duas são pertinentes, as duas têm fundamento. C. Apenas é pertinente a ação em desfavor de Bruno, na medida em que a negativa da publicidade a atos oficiais não constitui ilegalidade. Constitui, as duas constituem. Ambas as ações estão despropositadas. Não. Ambas as ações têm fundamento. Então, ambas, tanto negar publicidade quanto nepotismo, estão previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade e exige, como eu disse para vocês, o dolo. Tudo isso consta na letra A, por isso a letra A é o gabarito. 34 e última de administrativo. Vamos lá. Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia e estavam conversando sobre problemas inerentes ao exercício de atribuições. Enquanto Josias está extremamente exacerbado de trabalho e precisa delegar algumas de suas atribuições para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa, Januário entende ser necessário avocar. Aqui está a palavra-chave, ó, avocação. Competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, por questões excepcionais que são de extrema relevância para o interesse público. Isso aqui, pessoal, é poder hierárquico. Poder hierárquico. Falamos dele na revisão do YouTube, aqui do YouTube, né? Poder hierárquico. Pelo poder hierárquico, o servidor superior pode dar ordem, delegar, avocar, corrigir, né? No caso, a questão fala de avocar, avocação. Já caiu na OAB, questão sobre avocação, bem antiga. Assinar é correta. Letra A. Josias poderá delegar verbalmente? Não, delegação sempre tem que ser expressa e escrita. B. Eventual delegação por Josias não poderá ser revogada? Pode, a delegação admite a revogação. C. A delegação de competência por Josias só pode ser realizada para órgão que lhe seja hierarquicamente inferior? Não. A Lei 978499 admite que a delegação seja inclusive para órgãos de mesma hierarquia. Então, o só está errado aqui. E letra D. A avocação temporária de competência por Januário será permitida em caráter excepcional por motivos relevantes, devidamente justificados. Portanto, a letra D é o gabarito da questão número 34, prova branca, direito administrativo. Com isso, a gente termina a correção de administrativo, uma prova nível médio, não foi difícil, também não foi tão fácil, mas foi dentro do esperado pela banca FGV. Espero que tenham ido bem, boa sorte, voltamos em próximas correções. Um abraço a todos, sucesso!